Sejam bem-vindos ao lado B da política relativamente a este mês de maio de 2014. Os habituais comentadores, Moura Silva, Emanuel Queiroz e João Sardoeira. Obrigado por estarem connosco. Lanço já o primeiro desafio, o primeiro tema, eleições europeias. Moura Silva, boa tarde. Comece por si. Boa tarde. Bom, é mais um processo normal da vida democrática do nosso país, neste caso dos vários países que compõem a União Europeia. É uma eleição que, aparentemente, e se tivermos em consideração o histórico das campanhas e das eleições europeias, sou quase levado a concluir que os portugueses estão ainda muito distantes das suas preocupações europeias. Esta campanha também tem sido uma campanha muito marcada pela defesa ou pelo ataque mais às políticas de governação dos últimos anos. Cada um esgrime os argumentos que pode à sua maneira, uns válidos, outros menos válidos, mas no conceito de cada um, com certeza, todos válidos. Mas eu não posso deixar de considerar que estas eleições são eleições muito importantes. Não são de facto determinantes, mas são eleições importantes. É pena, enfim, num contexto atual de crise internacional que vivemos, em que seria importante realçar os conceitos sociais e políticos da União Europeia, relembrar a base histórica da construção da União Europeia. E, portanto, fazia sentido que numa altura como aquela que vivemos, enfim, de crise internacional, mas também de crise europeia, se quisermos, aos vários, ainda que a níveis diferentes, mas os vários países estão confrontados com um problema de crise internacional também, seria interessante ver em que medida era possível e que estes, que brevemente vão ser eleitos, portanto, que estes deputados que vão ser eleitos no próximo domingo, em que medida é que estes deputados podem ou não contribuir para restabelecer alguma ordem nos princípios da construção da União Europeia e, nomeadamente, de que forma é que se vai ou pode vir a ser fortalecido os laços de solidariedade e de amizade e de ajuda com os países da Europa que estão mais em crise, estão de facto a viver tempos mais difíceis. Nada disso, enfim, está a acontecer. Esta campanha está a passar um bocado à margem dos problemas concretos com que a União Europeia está confrontada. Vive-se mais o dia-a-dia, enfim, a intervenção política é mais baseada no nosso quintal, enfim, na nossa horta, quem vai regar a horta e quem a vai depois colher. Enfim, acho que tem sido uma campanha, em meu entender, um bocadinho triste e lamento por isso. Muito bem. Avançamos já para si, Manuel. Já tiveram pelo menos 3 candidatos aqui em Amarante, o Francisco Assis, o Paulo Rangel e o Marinho Pinto. Como é que faz esta primeira análise às europeias, Emanuel? Bom, a primeira análise que eu faço é o seguinte. Eu penso que estas eleições vão marcar um distanciamento maior ainda do eleitorado português em relação às próprias eleições europeias e em relação à Europa. Isto porque muito foi prometido com 2 mandatos consecutivos do Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e foi precisamente no período mais crítico e em que o país mais castigado foi pelas políticas da Europa e, nomeadamente, pela intervenção da Troika, não é? BCE, o Banco Central Europeu, o FMI e Comissão Europeia. E, portanto, este castigo, que de alguma maneira injusto, do meu ponto de vista, excessivo e digamos, marcadamente tendencioso, aliás, ainda tendencioso porque castigou exageradamente e veio impor, digamos, um modelo de sociedade em que o princípio é o aviltamento de tudo aquilo quanto Portugal estava a construir. E, portanto, a ideia do Estado Social, de alguma maneira, tem sido muito apoiado à esquerda, muito criticado à direita, mas o facto é que o modelo de Estado Social é aquele que mais se aproxima de uma maior justiça social. E, portanto, nós não podemos
entendo eu, não podemos ser absolutos defensores e sacralizar o Estado como o princípio absoluto de tudo. Ou melhor, sacralizar a economia como princípio absoluto de tudo. A economia deve ser uma ferramenta para promover a integração e para promover maior equidade e maior justiça. E, portanto, não é isso que estamos a ver. Aliás, ficou bem notório, ontem, numa notícia publicada na comunicação social, o Jean-Claude Juncker, que também se tem feito, digamos, tem-se feito acompanhar a comitiva da coligação Aliança Portugal, dizendo que estava sensibilizado pelo facto desta, digamos, esta intervenção da Troika ter sido um maior sacrifício. Portanto, as políticas que impôs trouxe um maior sacrifício aos mais fracos. Ora, eu pergunto a mim próprio que Europa é esta, que a par de ter promovido uma situação de crise e de ter criado um intervencionismo, em Portugal, trouxe mais sacrifício aos mais pobres, quando se sabe que os mais ricos ficaram mais ricos ainda com a crise. Portanto, que Europa é esta, em que um candidato a presidente da Comissão Europeia vem admitir que a intervenção da Europa teve, por fim, o sacrifício maior dos mais fracos. Ora, esta Europa eu não acredito nela, como é evidente. Isto é, as campanhas europeias ou as campanhas políticas que se estão a fazer em relação à Europa, aliás, são, do meu ponto de vista, estão completamente desvirtuadas. Isto porque não se ouve falar da Europa. Nós tivemos o intervencionismo da Europa com a Troika, não há dúvida nenhuma, com políticas excessivamente castigadoras para o povo português, para a nação portuguesa, que tiveram o patrocínio, o alto patrocínio de Durão Barroso, que supostamente devia ser quem deveria acautelar e de alguma maneira criar condições para que nós não tivéssemos sofrido este embate. Ora, por outro lado, o que é que assistimos agora neste final de mandato? Assistimos a que a senhora Angela Merkel vem dizer que as políticas excessivamente castigadoras do povo português e de Portugal tiveram um culpado, que foi Durão Barroso. Portanto, isto é absolutamente, digamos, inacreditável. As pessoas precisam de estar muito atentas realmente ao que se passa na Europa. Nós não sabemos minimamente o que se passa na Europa, mas estamos a apanhar com as consequências do que se passa na Europa e das políticas que estão a ser feitas na Europa. Mas há uma outra coisa que eu gostava de dizer ainda. E pode ser já daqui a pouco. Muito bem. João Sardoeira, ainda boa tarde, porque nós, se tudo correr normalmente, vamos chegar até à noite. Em relação a estas eleições europeias, qual a sua opinião? Olha, eu em primeiro queria saudar Amarante, porque 2 cabeças de lista são de Amarante. E é importante ter um amigo na Europa, não como o Durão Barroso, mas eu acho que era importante o Dr. Assis, ou o Dr. Marinho Pinto, é capaz. Mas ontem também percebi que se calhar ia ser eleito, ou que tinha grandes probabilidades de ser eleito, ou está muito perto de ser eleito, e deve ser a única cidade do país que tem 2 cabeças de lista na Europa. Eu acho que o presidente da Câmara atual aqui de Amarante lhes devia cumprimentar e mandar e pedir às pessoas para votarem neles, porque ter amigos na Europa destes é muito bom. É muito bom. O PS e o PSD entenderam-se sempre bem na Europa. Nas questões europeias eu não vejo nenhuma diferença entre o Dr. Assis, o Dr. Rangel, o Marinho Pinto, isto e aquilo. O que eu vejo é na política caseira. Mas isso, política caseira, são outros 500, é para os políticos de cá, e isso deixa aqui para o Dr. Moreira Silva, que é mais politiqueiro que eu. Agora, eu acho que é importante uma terra, e a afirmação da Amarante faz por isto, que é ter, eu suponho que concorrem à Europa 14 partidos ou coligações. De 14, 2, e são cabeças de lista, são de Amarante. Acho que isto é importante, e acho que era importante. Quando
em determinadas alturas, até numas coisas que eu tinha aqui com o meu amigo Moura Silva, numas associações, nós íamos a Lisboa e o doutor Assis era o homem do PS, o líder parlamentar. Eu sempre fui bem recebido. E ele pedir por Amarante. Se ele for eleito para Bruxelas, acho é bom Amarante ter dois. O doutor Assis deve perceber melhor Amarante do que o doutor Rangel. Se calhar não percebe, mas eu acho. Há muitos que entendem aquilo que não percebe, mas eu acho que percebe. Por outro lado, depois, sobre as relações nossas portuguesas com a Europa, eu acho que isto já vem da comunidade do carvão e do aço há muitos anos, que é assim. Se repararem, há um país que nesta coisa da coligação da Europa dos 20 e não sei quantos e dos 15, se tem safado por todos os lados, que é a Inglaterra. A Inglaterra, a quem o de Gaulle fez fortíssima oposição, conseguiu entrar e sair e não entrar para o euro depois, e beneficia de tudo. Porquê? Porque tem uma economia quase tão forte como a alemã. Nós estamos todos a trabalhar para a Alemanha. Nós, pequenos. Quando o pobre se junta ao rico, quando o fraco se junta ao forte, não é o forte que diminui, é o fraco que ainda fica mais fraco. E isto não tem, mas isto sempre foi assim ao longo da história. Nós não temos ir agora para a Europa berrar o quê? Que queremos o quê? Nós não vamos querer aquilo que eles nos derem. Com Barroso, sem Barroso. O Barroso foi para lá porque era, acho eu, no meu entendimento, era o político mais moldável naquela altura. Se eu perguntar aqui aos meus queridos amigos quem é o presidente do Conselho de Ministros, ou lá como é que aquilo se chama, da Europa, ninguém sabe, que é um político que vinha lá de um país qualquer, ou não sei o que não tem credibilidade nenhuma. Porquê? Porque é preciso, aquilo tudo é jogo de cintura. E como é jogo de cintura, é preciso, não podem lá pôr um Juncker ou uma coisa que dá um morro na mesa e que vira aquilo do avesso. Portanto, têm de pôr aqueles que vão fazer o frete à Alemanha. Eu no outro dia li num artigo de uma revista, no Economics, se não estou em erro, que se a Alemanha não vender automóveis à China, possivelmente só a Volkswagen é que se safará. Por isso nós temos de perceber que na Europa, para a Alemanha vender os carros à China, os automóveis à China, nós temos que levar com as lojinhas todas dos chineses. Todas, e mais algumas. Não é lá, é cá, porque somos nós que vamos pagar aos chineses para eles comprarem os automóveis aos alemães. Já foi assim com a Teixeira, já foi assim com tudo. Portanto, nós não temos força nenhuma. Nós votamos a adesão à Europa e a adesão ao euro como votamos em tudo. Calmamente, vamos por aí fora, é tudo nosso. Depois quando vem a desgraça, é aquilo que se vê. Depois é culpa deste, é do outro, mas não é. Estava escrito. Emanuel, em relação, por exemplo, a Marinho Pinto, que iniciou aqui a sua campanha... E o Assis também. Notou-se aqui uma situação que eu gostaria que comentasse. Muitos militantes, alguns do PS e ex-militantes também do PSD, associaram-se a esta campanha. O que é que tem a dizer acerca disso? Bom, Emanuel. Primeiro eu considero que estas eleições, nomeadamente em Amarante, ficam marcadas, de facto, como o Coronel falou, por duas candidaturas, dois líderes, que são cabeças de lista, não é? Com origem em Amarante. Isto é de facto... Amarantinos. Sim, nascidos em Amarante. E portanto isto é de facto assinalável. Considero que portanto o facto de Marinho Pinto se ter apresentado num partido como é o Movimento Partido da Terra lhe confere um grau de liberdade de expressão, de pensamento próprio até, que não poderá não ter nenhum dos outros candidatos, nomeadamente o Francisco Assis, no Partido Socialista. O que significa também que há uma despartidarização, diria assim, ou desideologização da atividade em campanha, que em Amarante, nomeadamente, pelo facto de Marinho Pinto ser uma figura de prestígio a nível nacional e de reconhecimento público,
Portanto, poderá fazer com que haja algumas transferências, indiscutivelmente, de alguns militantes partidários em seu apoio, porque evidentemente que entre os candidatos, o candidato que Paulo Rangel, por exemplo, como candidato e cabeça de lista do PSD, ou o Marinho Pinto, em Amarante pesará muito mais o Marinho Pinto, como é evidente. Isso não me surpreende minimamente. E consegue entender, Emanuel, que alguns militantes, particularmente do PSD, a facção de Abel Afonso se tenha desvinculado do PSD? Consigo entender. Eu consigo entender na medida do seguinte. Eu consigo perceber o seguinte. Esse é o núcleo de militantes mais ativo e mais participativo e talvez dos mais antigos que o PSD tem. Portanto, por um lado. Por outro lado, também é um grupo de militantes dos mais notáveis do PSD em atividade. Mas por outro, também... Que deixaram de o ser. Mas por outro, também há uma outra questão. É que foram dos mais, digamos, humilhados e até de algum modo perseguidos pela Comissão Política atual. E, portanto, não me surpreende que haja este afastamento e esta ruptura, ainda mais com aquilo que se passou recentemente na Assembleia Municipal, e também com o outro facto que eu considero absolutamente escandaloso, que foi o facto de terem proposto a expulsão de alguns militantes que há 4 anos atrás, mas houve essa iniciativa, aliás, que foram apoiantes do Moura e Silva como candidato a... Esse grupo já apoiou o Moura e Silva à Câmara da Amarante. Exatamente. Portanto, é um grupo de apoio com um certo peso, que vai apoiando pessoas que são contra o establishment. Não é? E, portanto, isso que tem um certo peso. O Moura e Silva agradeceu-lhes muito e tal. Agora, com certeza, não agradece. Mas já lhes agradeceu muito. Peso. Essa coisa toda e agora não reconhece esse peso. Tem peso político. Mas, enfim, está a ver. Vocês têm estado a falar e eu escutar. Sim, mas é um grupo... Podem crer que concordo com metade. Metade discordo, mas não é sobre isso. É um grupo que não tem a simpatia da Comissão Política. É um grupo que não tem a simpatia da Comissão Política, mas do meu ponto de vista eu considero que é um grupo no PSD que mais política faz. Moura e Silva, a pergunta é esta. Foi um favor que fizeram ao PSD saírem do próprio PSD? A pergunta é muito objetiva. Mas a resposta não é. Portanto, eu não tenho resposta para isso, como é evidente. Agora, o que sei é o seguinte, é que ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Esta ideia de dizer que é militante do partido, eu sou presidente do partido, isso não há donos, não é? E, lamentavelmente, até lamentavelmente considero que algumas pessoas não são capazes de muitas vezes discernir despindo a camisola ao seu pensamento. Eu acho que em cada momento a circunstância de eu ser partidário deve ser no momento em que eu discuto os órgãos do partido, no momento em que eu discuto algumas políticas mais de interesse comunitário, e eu posso perfeitamente sair fora da minha margem de conforto ou de exigência que os partidos exigem e agir de acordo com a minha consciência e com o meu pensamento. Portanto, eu sou muito nessas coisas, sou muito liberal. Se eu estou a discutir as coisas do partido, eu tenho que, se quero ser filiado, se eu quero ser militante, tenho as minhas obrigações. Isso não há dúvidas. Se eu não quero ser militante, se eu quero ter uma vida mais liberta, que muitos sentem-se melhor assim, ótimo. Não faz sentido nenhum eu agora participar numa assembleia, se não quisermos de um partido, se quisermos de um clube de futebol, se eu sou adepto do outro, como é que eu vou ir à assembleia votar a favor dos assuntos da outra assembleia? Portanto, aqui em Amarante é um pouco o que está a acontecer por todo o país. Eu não avalio isso como uma questão negativa, ao contrário, eu avalio isso como uma questão positiva. Portanto, as pessoas querem se libertar de algum condicionalismo partidário e o que deviam fazer é outra coisa.
era previamente pedir a sua desvinculação. Não é para depois esperar a nota do inquérito ou a nota de culpa para depois vir dizer que somos perseguidos. Não, acho isso uma coisa errada. Mas falta saber se não fizeram no dia em que eu não estou numa associação, estou num grupo, não concordo. Eu posso confirmar que fizeram a desvinculação do PSD. Pronto. Entregaram as cartas então isso, de desvinculação. É uma questão de dignidade das pessoas. Fizeram no bem. E no meu entender fizeram bem. Portanto, eu aprecio as pessoas. E é possível, acima de tudo, quando as pessoas tomam decisões que eticamente me parecem corretas. Aliás, um fundador do PSD, expulso pelo PSD, pela atual liderança do PSD, António Capucho, apoia o Francisco Assis nas europeias. Eu acho que apoiar, neste caso, apoiar o Marinho Pinto, ou o doutor, o Francisco Assis, eu acho que para um amarantino é natural. Eu compreendo que um portista, se o Nuno Gomes viesse cá quando era campeão europeu, que gostasse de estar com o Nuno Gomes. Isto não tem nada a ver. A não ser que eu vista pura e dura o escafandro do meu partido, que é completamente anormal, é que não vou dar os parabéns ao doutor Assis. Mas também é comum. Que é comum. Normalmente quem está atualmente nos partidos são escafandristas puros e duros. Não é que vestem aquele fato do partido e vêm com uma voz ganiçada para a praça pública dizer o que é e o que não é, quando todos estão do mesmo lado. O que é importante é Amarante. Sim, não é o Dr. Rangel. Sim, é Amarante. Mas eu não estou a falar em nenhum deles. Nenhum deles vai trazer algo de bom Amarante. Pois não. Não estou a ter. É verdade. Portanto, vai continuar assim. É verdade. Também nunca ninguém lhes pediu. Também, se calhar, nunca ninguém lhes pediu. Não, pediu muitas coisas. Eu sei que eu próprio. Mas olha, eu que pedi é um deles. Não, mas não pedi para mim. Eu pedi para Amarante. Mas eu também não pedi para mim. Eu também não. Oferecem sempre umas viagens e tal. Umas visitas ao Parlamento e tal. Mas agora, eu respeito, e não deixa de ser motivo de satisfação, é verdade, o facto de termos dois candidatos de Amarante. Em qualquer circunstância são de Amarante. Eu digo isso também, não tenho reserva nenhuma quanto a isso. Eu não vivi no tempo do António Cândido, mas eu digo com orgulho que sou da terra do António Cândido. Quer dizer, eu não vivi com o Amadeu de Sousa Cardoso e digo que sou da terra do Sousa Cardoso. Portanto, dizer que sou da terra de dois candidatos, isso não é mal, mas o Moreira Silva até lembra aqui uma coisa interessante. Quando o António Cândido era par do reino, Amarante pediu-lhe muitas coisas. E Amarante até era uma terra de republicanos. E pediu-lhe, e ele... Ouça, eu não tinha vergonha nenhuma, se fosse presidente da Câmara de Amarante e se o doutor Assis ou o doutor Marinho Pinto fossem eleitos, de lhe mandar um telegrama a dar os parabéns. Não sendo do meu partido. São amarantinos. E é assim que tem de ser visto. Eu não estou aqui a lutar pela camisa do meu escafandro, do meu coisa. Acho que é assim que se tem de ver a política. Mas aqui, sabe qual é a vantagem? Diga. É que no dia em que o Marinho Pinto foi eleito bastonário, quem trouxe uma proposta à reunião de Câmara, de que eu era vereador, e eu aqui, meu amigo José também, éramos vereadores e votámos por unanimidade, depois que o Armindo Abreu perguntou se não podia subscrever uma proposta que eu tinha de voto de louvor ao Marinho Pinto. Demos exemplo. Porque era uma demos exemplo. E eu, claro, que permiti, como não fazia sentido que a notícia não fosse. Agora você tem... Mas então faço-lhe aqui um pedido. Estou à vontade. Agora faço-lhe aqui um pedido. Agora faço-lhe aqui... Já agora faço-lhe aqui um pedido. Se algum deles ganhar, ou se ambos ganharem, como eu espero, que você que está junto do poder, peça ao Presidente da Câmara para fazer aquilo que você fez. Para lhes mandar um telegrama de felicitações. Isso é que eu gostava. Isso é que era. Manter os seus velhos pergaminhos. Eu estou aqui num debate e vou dizer uma coisa. Não quero, agora já não. Eles não lhe dão crédito. Está bem, a gente compreende isso. Eu preciso clarificar aqui uma coisa. Você já disse que eu sou mais politiqueiro do que você. Isso é, não tenho a menor dúvida. Há muitos mais anos que eu nisto. Não, eu não sou politiqueiro, porque quem começou por fazer alguma, na intervenção, mostrar logo um determinado lado
lado a favor de A, B, C ou D foram vocês, não fui eu. Mas não tem, A, B, C ou D de quem? Dos candidatos agora. Dos candidatos, eu sou pelos amarantinos. Mas sempre que houver uma pessoa da Amarante... Amarante... Mas que é a favor. Mas então eu peço. Eu é que sou político, vocês é que dizem que são a favor. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Porque não somos... Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. O bom político nunca diz de quem vai votar nem de quem está. Não. Nós, isso não é bom político, isso é mau político. Não, meu amigo, você é mau político. Eu assumo. Eu conheço bem. A minha opinião eu dou a conhecer. E você sabe que o bom político é aquele que nós até vinhamos a falar isso. O político é como a carroceria de um automóvel. Não interessa o chassi. Hoje pinta-se de verde. O motor ou o chassi, interessa a carroceria. Hoje pinta-se de verde, amanhã de cinza. Isso é que é o bom político. Agora, não define a cor do automóvel. Eu digo lá qual é a cor dos meus automóveis. Olha, eu fico muito contente se o Dr. Marinho Pinto for eleito e se o Dr. Assis for eleito, porque são amarantinos. Sim, mas não é o resto, pela Europa... Não é por causa disso. Eu sei, mas eu é por causa disso. Está a ver, distingue-nos isso. Porque, senão estávamos aqui nem discutíamos. Ao menos distingue-nos isso. Sim. Eu preferirei sempre um amarantino. Eu preferirei sempre... Eu não estou a discutir. Eu preferirei sempre um amarantino de que outro que concorra para o mesmo lugar. Sim. Pronto, mas essa é a sua opinião, que eu respeito. Eu, acima de tudo, o que me preocupo é quem é aqueles que me vão representar. Se me vão representar bem ou mal. Sejam melhores de Amarante, ou de Felgueiras, ou do Marco ou do Porto. Porque se eles me representarem bem, e há muita gente que representa bem, é o que interessa, acima de tudo. Porque muitas vezes somos até mais maltratados por de cá do que por de fora. Portanto, isso é um princípio. Não fazem milagres. Agora, já é um ditado português muito antigo. Eu sei, mas eu continuo a votar por os de cá. A dar-lhes o meu... Mas isso, paciência. É lá há dias. Você já desejou a vitória deles. Portanto, não é vitória deles, como amarantinos. Não me interessa, mas isto o seu lado está marcado. Pois está marcado. Sempre esteve. Não há problema nenhum. Cada um tem a sua opinião e eu respeito. Agora, eu espero, sinceramente, que ganhe o Paulo Rangel. Acho que faz muito ainda bem. Que o Assis, ainda que a probabilidade de o Assis ganhar seja maior. Não, eles estão lá os dois. E eles vão para lá os dois. Não é eles vão ser os dois eleitos. Eles são os dois eleitos, não tenho a menor dúvida. Agora há aqui outra coisa que se joga nestas agora, eleições. eu não que tenho uma certa satisfação e até orgulho em ter figuras de Amarante candidatas de primeiro destaque na vida pública do país, seja onde for, eu fico contente. Quando alguém da Amarante ganhava na canoagem, ok, para mim era uma coisa fantástica. Mas isto é um sentimento de relação com a terra, não é pela questão da política. Consegue-me explicar na política europeia qual é a diferença entre o Dr. Assis e o Paulo Rangel? Olha, eu posso lhe dizer, por exemplo... Que eu ontem estive a ouvir atentamente o Marcelo, que também não presta, ou que não serve, e disse-me, e não consegui, nem ele conseguia perceber qual era a diferença entre um e outro para a política europeia. Para questões europeias. Mas você encontrou. Não encontrei a diferença nenhuma. A diferença é um ser amarantino, outro não sei, então não tem uma diferença. Não, o que está aqui a ser jogado. Não, politicamente, qual é a diferença entre o Assis, o Paulo Rangel, com o Marinho Pinto, há diferenças, mas entre o Assis e o Paulo Rangel, ou entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, não há. Portanto, como não há, como os dois de certeza nos representam bem. Sim. Politicamente, eu prefiro o Amarantino. Está bem, mas eu não sou contra isso. O que está aqui a ser jogado estas eleições. Você vai dizer, eu pensei que era a segunda parte, que nós lá íamos. É que eu não os interrompi, ainda que o debate tenha sido interessante. Não é por causa disso. Não é por isso. Não, o tempo todo. Não, calma. A nossa regra não é tão restrita, não bloqueia, não é isso, não. Eu queria fazer só o apelo que eu queria para você continuar no caminho que continuou e que eu vejo em si enquanto você foi meu colega na variação. Sim, portanto, é incorreto, mas é que eu sou assim. Pronto. Eu sou assim. E ainda que alguns pensem que são também assim, sem querer não são. Pronto.
Sem querer não são. Pronto. É que eu sou assim, porque eu estiver que discordar nos sítios... É verdade. Olha, eu vou dizer que eu há dias estive as primeiras iniciativas de campanha, já desta campanha, eu botei faladora, como diz o povo. Olha, e eu estava até a dizer aqui uma coisa, que talvez eu, porque nasci em março, tinha aqui assim, nascem os entusiastas. E eu tinha também muito entusiasmo acerca das soluções para o problema com que o país estava confrontado há uns anos atrás. Estava cheio de entusiasmos e hoje não estou com menos entusiasmo, porque muito daquilo que eu pensei que ia ser possível construir não foi. Bom, e eu disse lá, nos sítios dos partidários, porque eu sou assim, está a perceber? Eu sou assim. Por isso é que, se calhar, eu faço mais política entre Lisboa e estrangeiro, mas não ando muito próximo dos decisores, mais de interesse de grupo do que propriamente que o meu interesse também é de grupo, porque me identifico com conceitos políticos, mas procuro ter uma visão mais pluralista, mais de interesse geral do que propriamente de interesse de grupo. E disse, muitas coisas, portanto, disse o que disse. Disse o que disse, mas se eu tiver que manifestar discordância, mesmo em sede de estruturas mais políticas, mais fechadas, como o povo diz, dos diretórios, eu manifesto discordância, não tem problema nenhum. Mas eu sei que é isso, eu sei que é verdade, eu atesto isso. Agora, quando eu digo que as eleições europeias são importantes, mas não são determinantes, eu quero dizer que, de alguma forma, a oposição a este governo procurou, não somos aqui nós, a oposição a este governo procurou transformar esta campanha para as europeias num primeiro confronto, num primeiro momento de desgaste à governação. E isso é que está errado. E também tenho que confessar aqui uma coisa, que eu sou adepto de um Estado Social. Mas qual é o Estado Social que nós conseguimos? Qual é o modelo de Estado Social a que nós somos adeptos? Porque o Estado Social que nós hoje temos, e que a Europa parece que não nos quer ajudar, mas que se calhar até ajuda, o modelo de Estado Social que hoje conhecemos é um modelo que veio do tempo dos apoios mais caritativos, do apoio em que as pessoas se juntavam, tinham dinheiro, ajudavam os pobres. É um modelo social que hoje temos, é esse modelo. Porque já havia apoio... Calma, modelo... Eu sei. Já havia... É mutualista. Claro. Já havia, noutros tempos, quem disponibilizava parte do seu recurso para ajudar os mais necessitados, os mais pobres. E o Estado, a política, é quando se apercebeu da importância que isso tinha socialmente, é que começou a regulamentar, começou a impor, até às empresas, grandes empresas, começou a pôr obrigações sociais, e depois o Estado depois começou a regular essas... O Estado começou a regular isso quando se quando a indústria passou para outro lado. E ele teve de regulamentar isso. Sim, eu sei. Porquê? Porque ficou com muitos desempregados e tiveram que criar o Estado Social. Sim, mas ainda tinham as empresas, mas perceberam que elas iam todas embora. Ainda na força da Revolução Industrial, já houve imposição para que as empresas... E é aí que nasce o Partido Social. E é aí que nasce a ideia do socialismo. A origem ideológica é o welfare state do Keynes. Do Keynes, sim, também. Esse é o princípio. Mas do Keynes e outros tipos que desenvolveram políticas. Bom, mas isto para dizer que, de facto, o Estado Social que hoje temos é um Estado que foi, tendo as metamorfoses... Não, está a ser desmantelado. Não, o desmantelado não está. O Estado Social é hoje, nas suas várias fases, nas suas metamorfoses necessárias, também de acordo com o contributo e as necessidades, é o Estado Social que hoje temos. E nós só o aguentamos se... Primeiro temos que perceber se este Estado Social é o Estado ideal. Este é o Estado ideal. É um Estado que
É um Estado, por exemplo... Mas o problema não é desmantelar. O problema não é desmantelar, o problema é adaptar. Em cada momento as sociedades adaptam-se. O problema é retirar o apoio às pessoas e aos mais fracos e castigá-los. Era o discurso do Juncker, não é? O Juncker, vou dizer, conheces mal o Juncker? Não conheço. Não conheço, mas é pena. A entrevista que ele deu. Mas é pena conhecer o Juncker, porque o Juncker Luxemburgo é talvez os Estados sociais, com apoio social às famílias e aos jovens e aos idosos na Europa, é talvez o Estado social mais evoluído. O recorde mínimo na Suíça é 3.700 euros. E eles agora não querem isso. 1.900 euros o salário mínimo. Ele foi ministro do Trabalho luxemburguês. Eu sei. E foi ministro do Luxemburgo. Eu sei. Ou seja, não se pode agora vir dizer que ele não é a favor se ele construiu. Não, ele construiu. Calma. Mas é uma coisa. E vou dizer mais outra coisa. E ele cresceu numa relação com portugueses. Diga. Não, diga que eu depois digo. Ele cresceu numa relação com portugueses de muita proximidade. O pai dele e os filhos. Não, mas da população luxemburguesa é portuguesa. Mas o que é que isso? 25%. Mas é que em relação a ele é tudo negativo, as coisas é tudo positivo. Não, é só para dizer que ele tem uma relação com Portugal. Quando houve aqui há uns anos atrás começaram em Portugal umas políticas, alguma restrição, criaram as cotas para a legalização dos imigrantes. Ele foi o primeiro a pronunciar-se desfavorável a essa medida que o país estava a ter, porque não entendia por uma razão simples. Porque eu hoje sou um homem muito mais bem formado, porque cresci, desenvolvi com imigrantes portugueses, dizia ele na altura. Portanto, nós não podemos desvalorizar, não podemos desvalorizar. Desculpa uma coisa. O que é hoje o Luxemburgo, o Estado Social que o Luxemburgo tem, e é rico, pois é rico, mas ele foi vários anos Ministro do Trabalho, quase a Primeiro-Ministro, também contribuiu com certeza para a riqueza do Luxemburgo, ou para o Estado de Luxemburgo, o Estado Social, político, económico do Luxemburgo. O Estado Económico do Luxemburgo não tem nada a ver com o Estado Económico português, nem agora, nem nunca. Eu lembro-me, o senhor não é desse tempo, eu lembro-me, estava eu em Moçambique no 25 de Abril. Sim. Pouco depois foi lá um elemento do MFA, um elemento civil. E então o futuro de Portugal era a Suíça da Europa. Sim. Viu a grande Suíça que isto deu. Mas eu não lembro de quê? Desse facto? Eu não lembro desse facto, não estava lá. Não estava lá, mas eu estava. Portugal ia viver das reservas de ouro e do turismo e da coisa. Ia ser um país como a Suíça. O Luxemburgo tem um sistema económico, Portugal nunca teve, não pode ter, nem pode... Eu conheço. Você conhece melhor que eu. Conheço. E, portanto, sabe que estamos a falar de realidades completamente diferentes. O Luxemburgo teve uma indústria de ponta altamente credibilizada. Nós nunca tivemos. Se nós tivéssemos tomado políticas assertivas há 30 anos atrás... Deixe-me falar. O Luxemburgo está no centro da Europa, nós estamos na ponta da Europa. O Luxemburgo está... A Europa é vista não atlântica, mas uma Europa centralista e tudo isso. E, mas portanto, isto para dizer, porque o Juncker não teve importância nenhuma. Não teve a importância que teve a importância e tem toda a importância. O Garros não quer quando lá chegar. E Deus queira que seja eleito. Para você perceber que o Juncker vai fazer aquilo que a Alemanha quer que ele faça. Não lhe vai bater o pé. Porque ninguém consegue bater o pé aos gajos que têm mais dinheiro. Percebe? E que têm mais força. E que politicamente são mais ágeis, economicamente são muito mais fortes. A mim, a Europa, eu acho que nós devemos ser todos europeus. Nós andamos 1000 anos na Europa a lutar para sermos independentes. Depois andamos agora 20 ou 40 anos para sermos todos o mesmo. Não temos o hino, não temos bandeira, não temos forças armadas comuns, não temos segurança comum, não temos nada disto. Não temos nada disto. A Europa é uma coisa bestial, mas quando há um ato de terrorismo vamos pedir apoio aos americanos. Como fomos na Primeira Guerra Mundial já, e na Segunda, e continuaremos. A Europa não tem hino, não tem bandeira, cada um fala a sua língua. Tem um sistema monetário. Sim, a bandeira tem um sistema monetário. E também tem hino. E tem moeda. Agora é perceber como é que é sentimos. Tem moeda. E como é que é sentimos. Tem moeda. E depois cada um fala a sua língua e cada um tem a sua tradição e muito bem. Sim. E depois nada disto é feito porque os mais ricos mandam os mais pobres. Eu bem sei que chego aos Estados Unidos
E os Estados mais ricos também mandam nos mais pobres. Mas também é assim. Agora, o que eu não posso... acredito, vou dizer uma coisa, ainda que eu não discordo do que você está a dizer, que os países mais ricos influenciam as políticas dos mais pobres, não estou, enfim, seria um bocado ingênuo da minha parte. Porque você percebe. Agora, eu não acredito nesse modelo. Maurício, portanto, mas ainda que saiba outro, que é assim. Outra é uma utopia. Porque os grandes países, porque os países ricos da Europa, os países lutar pequenos, contra alguma utopia. Está bem, e pode lutar contra aquilo que você quiser e com certeza terá muito sucesso na sua luta. Não terei muito sucesso não tenho na sua luta. Agora, os países pequenos, ricos, não quiseram aderir à Europa. Porquê? Os países pequenos e ricos não quiseram aderir à Europa. Acha que a Suíça quer entrar para a Comunidade Europeia? Ou a Finlândia? Mas a Suíça ou a Suécia? A Suíça é um mundo diferente. Não é? A Suíça é diferente. É um mundo diferente. E os outros? Os outros estão, não é? E os outros? A diferença aqui é que não adotaram a moeda única. Mas porquê? O resto das políticas têm. Não tem o resto das políticas. Não tem, que a Inglaterra não tem o resto das políticas que tem os alemães. Mas sabe uma coisa? Não tem, que a Inglaterra, quando a Alemanha, a Inglaterra bate o pé. Mas sabe qual é? Sim, mas sabe uma coisa, Sardoeiro, o interessante, sabe qual era? Era que houvesse determinação e força junto da Europa. Sabe para quê? Para terem toda a mesma política. Não era isso. Não. Era para pôr... terem uma política Não, era para pôr a Inglaterra a falar com o Atlântico. Sim, percebe? Sim, mas não põe. Era mergulhar o focinho na água, não é? Porquê? Porquê? Sim, porque é muito fácil, percebe? É muito fácil eu estar com um grupo de amigos da Comunidade Europeia. Era assim que devia ser. Mas porquê é que não põem fora? Comigo era assim, mas percebe? acho muito bem, mas não põem, porque os interesses económicos são muito fortes. Fortes com a Inglaterra. Então não são. Eles é que têm, eles é que tiram o benefício disso. Quem? Não somos nós, a Inglaterra. Maurício, mas então porque... E eles estão aqui para as coisas boas. Mas se a Europa é tão forte, porquê é que não põe a Inglaterra fora? Mas, você não está a perceber o que estou a dizer. Então. Eu acho que eu tenho pena que a União Europeia não faça isso. Mas porquê é que não faz? Sei lá bem, diga você, sabe, eu tenho opinião sobre isso. Eu estou a dizer a minha opinião. Porque economicamente, sabe, diga, eu não sei. Porque economicamente, quer a Europa depende da Inglaterra e a Inglaterra dos Estados. Há uma triangulação. E agora vai haver com a Rússia e com a China, não tenho a menor dúvida. A triangulação da Inglaterra resultava no tempo em que tínhamos muitos países monárquicos na Europa. Esse regime já desapareceu. A Inglaterra tem aqui uma tradição histórica. O senhor deve-se lembrar. Tem aqui uma tradição histórica muito forte. Deve-se lembrar. Mas isto começa a cair. E quando os gajos levarem uma ripeirada? Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu sei. Pois são. Mas há uma certa fragilidade nisso. Deixe-me dizer-lhe tem vindo a fragilizar. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Enquanto o de Gaulle, que suponho que não era rei, foi presidente da República Francesa, a Comunidade Europeia nunca aceitou a Inglaterra. Lembra-se disso? Sim. E não eram as monarquias. E ele disse, não, a Inglaterra não entra. E a França opôs-se sempre, foi um grande... Só depois, quando veio esta contemporização que gosta dos grandes políticos. Mas isso é política da paz podre. Eu gostava de dizer o seguinte, a propósito. Vamos embora para eu acho que em relação à questão da Europa, que eu acho é o momento de nós podermos abordar um tema que para mim é central. A Europa justifica como, digamos, união e digamos, um conjunto de Estados que se junta para um objetivo comum, se a Europa for capaz de promover o cidadão ao plano mais elevado da sociedade. Isto quer dizer o seguinte, é necessário, primeiro que tudo, respeitar os direitos humanos. Isso é fundamental. E é preciso que a Europa não seja um conjunto de Estados amorfos ou cada um no seu ritmo. O que me parece importante é que haja um conjunto de políticas que incentivem os que estão com maior atraso em relação aos que estão mais na dianteira e que promovam digamos, um equilíbrio, uma equidade entre países distintos de um mesmo, que fazem parte à mesma organização e à mesma união. Isso eu acho que é fundamental, porque se nós formos às compras em Portugal e se comprarmos os géneros necessários à nossa sustentabilidade, eles são tão caros aqui, ou às vezes até são mais caros aqui do que em qualquer outro país europeu. E o facto é que aqui o salário mínimo é mais baixo, o povo é mais desprotegido,
há menos condições do que aquelas que, digamos, são disponibilizadas nos outros países europeus. É o caso do Luxemburgo. Portanto, isto é uma injustiça para a qual a Europa tem que atender e tem que tentar, digamos, abreviar. Isto é fundamental. Mas ouça uma coisa, mas eu concordo consigo. Isto é fundamental, do meu ponto de vista. Mas acha que no Luxemburgo um serviço público tem o mesmo número de funcionários que tem cá em Portugal? Acha que a Câmara Municipal de uma cidade do Luxemburgo tem o mesmo número de funcionários que uma Câmara Municipal? Ou que a reforma do Estado no Luxemburgo não é feita atempadamente e o funcionário, se não cumprir... Eu iria por outro lado. Eu iria por outro lado. Eu iria por outro lado. Na Itália. Eu iria pela questão da mentalidade. Eu iria pela questão da mentalidade. Eu acho. Conselho. Então é um órgão executivo, não há mais. Eu iria. Aqui temos juntas de freguesia de 1.000 habitantes. Bom, mas isso nós se formos comparar. E a reforma do Estado não se faz. Nós se formos comparar, então, comparemos assim desta maneira. Nós somos mais pequenos do que qualquer Estado americano que tem um governador. E até espanhol. Portanto, nós somos metade da população da cidade de São Paulo, da grande São Paulo. Claro. O que é que estamos à espera? Claro. Quer dizer, isto mas precisamos nos adequar à nossa dimensão. Onde é que está a falta de governabilidade? Onde é que está? Oi, Manuel. Somos os incapazes. A reforma do Museu é muito antiga. Nós somos os incapazes. A Troika chegou cá e disse assim: é preciso acabar com as freguesias e acabar com municípios. Sabe o que é que o Partido do Poder fez? O Relvas disse: acaba os municípios e cria as comunidades intermunicipais. Nem mandam umas nem outros. Desentendeu-se tudo, criaram mais estrutura em cima de estrutura. Para quê? Para favorecer os homens do partido. Já havia as associações de municípios. Mas para quê? Não havia, mas tem de acabar. Mas tem de acabar. Mas isto tem uma lógica de aproveitar sinergias e dinheiros públicos que andam. É evidente. Tem lógica de aproveitar políticos. Se formos para a questão, e de dar emprego a políticos. Não tem lá nenhum executivo. Não tem lá nenhum político executivo. Não tem lá nenhum. Portanto, em conclusão, para mim é isso. A Europa faz sentido se reabilitar o papel do cidadão, se respeitar e se reabilitar os direitos humanos e se for, de facto, se mantiver em termos de desenvolvimento social e humano a liderança para o mundo. Eu acho que é fundamental. Fechamos aqui a primeira parte do lado B da política, voltaremos daqui a pouco.